falar uma heresia aqui absurda, mas é uma viagem que eu pensei enquanto vocês estavam falando aqui, só pra gente, sei lá, de repente gera um corte polêmico aí. Mas, por exemplo, os livros eles influenciam certa maneira de pensar e coisas que acontecem por se tornarem populares, como a gente falou na popularização do olho, da coisa dos Illuminati, aí cria-se um monte de coisa em cima disso. O inferno ele não está na Bíblia, né? Ele está em Dante, né? E, lógico, não estou comparando os dois, hein? Só queria deixar claro. Mas vocês entendem que meio que foi isso que rolou na época? Vocês acham que foi isso que rolou na época? Tipo, ele criou uma parada que era criativa e, sei lá, direcionou um pensamento. E a partir dele, hoje em dia, a gente tem essa figura de inferno que nunca foi estabelecida num livro que era sagrado. Bom, na verdade, você está totalmente certo. Não existe inferno. Existe uma menção a um lugar. O inferno, de fato, quem criou foi Dante. Inclusive, toda essa parte de ser quente ou frio, as características dos 9 círculos do inferno, quem deu foi Dante. Então, Dante ele fez tudo isso, assim como a cor vermelha do diabo foi vindo. O diabo já teve várias cores, ele já teve, assim como o Papai Noel. Não sei se vocês sabem, mas o Papai Noel era verde, né? Até a Coca-Cola transformar ele em vermelho. Então, também não se tinha uma referência de... E era, inclusive, até mais assustador. Porque quando, naquela época, eles tentavam... Não existia, por exemplo, uma tradução de uma Bíblia. Quando não tinha uma tradução de uma Bíblia, antes de chegar Lutero traduzir uma Bíblia, o padre, ele chegava assim para você, ó, você dá esse espaço aqui para mim, porque eu quero dormir aqui. E se você me negar isso, você tá no inferno. E aí você pensa, o que é o inferno? Você não tinha uma referência. Então, ele ia lá e falava para você o que ele via. Então, você vê as danações. Quando você lê aquele livro Martelo das Feiticeiras, que era da época que começou a caça às bruxas, etc., você vê como aquilo era medonho. Era mais fácil você ser queimado numa fogueira e preservar a sua alma, porque o inferno era ainda pior que aquilo. E aí, quando Dante traz os 9 infernos, que inclusive é muito interessante, eu gosto de uma parte que fala do ego, onde as pessoas se encontram, né, frente a frente. Então, também tem níveis de maldade, por isso que são 9 círculos. E o fundo é onde está lá. Outro dia eu até dei risada, porque vocês estavam comentando aí sobre o Hitler e tal. Essa gente bem legal, Saddam Hussein e tal. E seria nesse fundão aí, que daria mesmo onde estariam essas pessoas aí que são... As pessoas eles nem falam como porque não poderia. Já seria uma maldição se fosse dito. Então, Dante ele foi genial, assim, nessa hora. E Dante nem era um escritor, assim... E, na verdade, você sabia que o Inferno, o livro do Dante, eles são 3 livros, e ele não começa, por exemplo, com o céu. Ele começa com, acho que, Inferno, Purgatório. Ele não começa... Inferno é o 2, Inferno, eu acho. É Purgatório. Eu vou checar isso. Agora, também me deu branco aqui. E aí, você vê lá os 3, né? E, no fundo, depois você percebe que nenhum deles também é tão perfeito ali na sua plenitude. Não então, quando você chega ali na parte onde não é o fundo do inferno, também não é um lugar assim tão maravilhoso. Sim. Eu não sei o que ele quis dizer com isso. Essa literatura acho que é de 1400 né? E ele também não era um homem que... Ele não escrevia. Depois ele escreveu acho que mais um livro, mas ele era basicamente um político, assim. Não tinha muita coisa com a literatura. Ele escreveu esse livro e de fato acabou dando ali as caras que a gente consegue ter hoje, assim, imaginar pelo menos de como seria o inferno. Então, às vezes eu vejo umas coisas que eu acho que às vezes falta muito as pessoas se questionarem. Elas olham... Eu tenho muita coisa com a questão da Segunda Guerra Mundial, quando a gente pega ali Tesla e tal. Tesla era um gênio mesmo, assim. Só que o Tesla ele é um gênio muito esquecido. E é muito interessante esquecer Tesla. Porque essas luzes que todo mundo vê por aí, isso tudo veio da cabeça dele. Ele foi o primeiro a fazer, de fato, um projeto. Isso não é teoria da conspiração. A teoria da conspiração é fazer as pessoas acreditarem que isso é ET. Não, isso não é ET. Isso são o quê?
aeronaves, coisas que estão sendo montadas, inclusive já escutei muitas vezes que são montadas, inclusive, na Área 51. Por isso que se vê tanta coisa. Ele tinha vários projetos, e Tesla, ele fazia assim, ele tinha os projetos dele, e quando ele, por exemplo, ele ficava num hotel 10 anos, aí ele não queria o último que ele ficou, que ele morreu, ele ficava num canto, depois ele simplesmente não tinha como pagar. Ele chegava e falava, olha, toma esse projeto meu aqui, e eu volto para te pagar e recupero. Às vezes ele voltava, às vezes ele não voltava, e essas pessoas já sabiam para quem vender. Então, tudo isso a gente tem que pensar que, assim, essas aeronaves com luzes e até mesmo projetos de fazer com que um radar não pegasse, coisas fossem extremamente rápidas, isso veio tudo do Tesla. Só que o Tesla, na época, ofereceu para o governo americano, e o governo americano não quis comprar. Então, ele foi e ofereceu para, na época, então, né, a União Soviética. E a Alemanha, Hitler, comprou essas coisas. Então, eles tinham, sim, esse aparato bélico, estava tudo no papel, mas era um aparato sem fim. Então, isso, claro, aí fala assim, mas tudo bem, mas é na Alemanha, o que isso tem a ver com os Estados Unidos? Quando a Segunda Guerra acabou, vocês acham que essas coisas gigantescas, como a NASA, por exemplo, quem que inventou? Quem chegou lá e montou? Aquele cara era um ex-nazista. Quem inventou a NASA? Ele era um ex-nazista. Chamava Paperclip. Eu não lembro o nome dele. Né? Não, que eles traziam os cientistas nazistas para trabalhar nos Estados Unidos, todos eles. Porque teve o Tribunal de Nuremberg. E aí o que aconteceu? Principalmente o Winston Churchill, ele fez muito isso. Como ele era lá da Inglaterra, eles não ficavam indo na guerra por acaso. Eles tinham uma ideia. Eram as melhores mentes da Alemanha. E isso não podia ser simplesmente apagado. Entendeu? O material humano pensante naquela época, ele era muito caro. Então, principalmente se uma guerra terminasse, eles saíssem fracassados. Você imagina, você conseguir você se apoderar dessas pessoas para você. Ele vai ser sua posse. Mas o cara vai viver, não importa como ele vai viver como um prisioneiro de guerra. Ele não vai sofrer, mas ele vai ser um prisioneiro de guerra. E ele vai dar tudo que ele souber, porque isso é o que vai custar a vida dele. Se ele não me der, eu apago ele. Então, essas pessoas, alguns deles se dispersaram, outros não. Outros continuaram como? Quando chegou próximo ali de terminar tudo, o Churchill, que já tinha ido diversas vezes até lá, ele já sabia quem ele queria. Inclusive, foi aí que nasce também, né, aquela parte de inteligência da Inglaterra. Começa a melhorar, né, a coisa de inteligência da Inglaterra. Então, o que ele faz? Ele pega as pessoas que interessavam para ele, perto dos interesses da coroa, e leva. E era da coroa mesmo, não era nem do governo, não. Da coroa. E levou. E quando chegou nos Estados Unidos, eles fizeram a mesma coisa. Então, eles dividiram. Quem eu quero... Gente, o Mengele foi encontrado aqui na praia. Então, esses caras, eles não morreram. Acredite, quem morreu foi soldadinho, porque teve um tribunal. Então, alguém precisava pagar por aquilo. Precisava existir ali um exemplo. Mas ninguém... O próprio Hitler, eles dizem que decapitaram o Hitler, depois que matou, levou, já foi estudado. O crânio que eles dizem que era do Hitler é de uma mulher. O Hitler tinha 50 sósias. E ainda existem pessoas, aí já cai para a teoria da conspiração. Então, aí eu já me abstenho, mas dizem aí que, inclusive, ele viveu um tempo no Brasil e depois um tempo ele foi para a Argentina, porque a Argentina também, ela se beneficiou muito com o dinheiro que vinha deles lá na Alemanha, eles mandavam tudo para cá. Então, eles praticamente fizeram as maiores cidades que tem na Argentina, as mais bonitas, porque eles já tinham lá como um lugar para ir se a coisa desse errado. Então, já existia um plano de fuga. E era para a Argentina que eles fugiriam. Outros entrariam pela Itália. Porque o que acontecia? Eles deixavam o dinheiro na Alemanha... Na Alemanha, não, desculpa, perdão. Eles deixavam o dinheiro na Argentina e, na época, eles pegavam e levavam da Argentina, os argentinos levavam em nome deles para o Vaticano. Então, por isso existe tanta polêmica com relação ao Papa e tal, porque lá também era um local por onde eles poderiam passar para poder fugir. Então, o alto escalão mesmo não foi preso ali, ninguém foi para tribunal nenhum. Então, isso aí é sempre os peixinhos pequenos mesmo. Quem tinha muito potencial e, querendo ou não, eles eram muito loucos, mas se a gente parar para pensar, foi lá que se aprendeu a colar um osso.
Isso é doloroso de saber, porque se hoje você quebra um braço, você pode colar, é porque pegaram um judeu, quebraram os ossos dele, sei lá, tipo, 100 vezes, para saber quantas vezes um osso pode colar. É bizarro? É bizarro. Mas se você disser assim também, que é tão, tão, tão bizarro quando o seu braço quebrar, você espera colar, que cola. Mas aí vem de você se você aguenta a dor. Mas alguém já aguentou para que isso acontecesse. Então, tanto essa parte de mentes, né, que conseguem e tal fazer grandes descobertas e tal, como projetos, porque pensa da seguinte forma: quando esses caras foram para outros lugares, os projetos foram com eles, cada um dentro da sua especificidade. Então, o cara ali era bom com naves, tipo com, né, essa parte de construir aviões. Provavelmente esses desenhos aí do Tesla, né, esses projetos foram com ele. E aí vem um monte de gente, mas eu vi luz aqui, eu vi luz ali. Só que justamente isso que acontecia com os projetos dele, era só o que você podia ver. E então as pessoas, e normalmente mais de uma, para que você desse ali para o inimigo mais trabalho. Então, quando ele persegue uma, na verdade, já está muito longe e às vezes você acendeu aquela luz, alguém, sei lá, meteu alguma coisa para derrubar o avião, você só pegou uma luz. Aquilo necessariamente não é a aeronave toda. Então, quando muito se vê essa luz que é extremamente rápida. E normalmente desce porque esses aviões eles também conseguem estar no fundo do mar. Por isso que tem essa coisa do mar e tal. Mas foi para baixo d'água. Mas eles foram feitos para isso. Então, precisa separar também um pouco. Eu não estou dizendo que não exista. Eu, particularmente, nunca vi, graças a Deus. Mas não sei. Tem gente que viu. Mas luzes eu já vi muitas vezes. Mas aí você tem que ver por que está acontecendo. Não são só eles. Isso aí depois foi espalhado. Inclusive, o Brasil faz muito teste. Então, é bem natural, para falar a verdade. E quando você pega essa questão de governos que dizem, mas é verdade, porque tem isso, tá? O presidente dizer que ele, de fato, eu não afirmo e nem nego, né? Mas, no fundo, que ele quer distrair mesmo a população. E não vai longe. Vocês podem reparar que sempre que acontece alguma coisa muito séria, a próxima manchete luzes foram vistas, isso é no Brasil, isso é em qualquer lugar do mundo, luzes foram vistas em algum lugar e tal, tal, tal. Teve lá aquele conselho que teve lá vários líderes ali importantíssimos que queriam fazer o grande, que a teoria da conspiração adora, né? Resetar o planeta. Então, todos serão iguais. E diz que teve uma reunião e tinha uma pauta, mais ou menos assim, como fariam depois que passa essa pandemia. E aquilo deixou as pessoas, né? Todo mundo já achando que, agora né? Vai ter só um governo, todo mundo vai. Passou 3 dias dessa polêmica às luzes. E detalhe, eles assumindo nos Estados Unidos que as luzes, de fato, elas eram desconhecidas. Porque você distrai uma população inteira com aquilo.